vai começar agora a disciplina ordenação de ministros, líderes, cultos e fúnebres, etc. Ordenação de ministros, líderes, cultos, fúnebres, etc. Ordenação de ministros, e mais meramente leitura do mandato. O mandato é dirigido aos que serão ordenados. Consta de passagens bíblicas que tem a ver com os candidatos ao ministério, a última das quais geralmente é a comissão de Mateus 28:19. Deve ser lida de uma maneira solene. Ordenação. Depois da leitura do mandato, os candidatos à ordenação se ajoelharão. Em seguida serão impostas as mãos sobre cada um deles, e se orará por eles. Depois e lhes dizer o seguinte: irmão fulano, os ministros e demais obreiros presentes, lhes impomos as mãos, separando para o ministério a qual Deus o tem chamado, e pedimos ao Senhor que coloque sobre vocês a graça e os dons do Espírito, que a capacitarão para desempenhar esse ministério. Em seguida, um dos ministros e outros obreiros competente orará por essa pessoa em particular, e assim se fará com cada uma das pessoas ordenadas. Bênção pastoral, passagens bíblicas. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida e fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. O Senhor chamou Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Se levantou, foi ele. A Eli disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o menino. Pelo que ele disse a Samuel: vai-te, deita-te, se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3:4-10. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, aos quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: vinde após mim, e os farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo
Um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam no barco em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando o barco, seu pai, imediatamente seguiram. Mateus 18, 22. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, depois de jejuar e orar, puseram sobre ele as mãos e os despediram. Atos 13, 2, 3. Fui feito ministro deste evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas sondáveis de Cristo. Efésios 3, 7 e 8. Eu fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 25, 29. Por este motivo eu te exorto, que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das suas palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, 6, 13. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra esta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a boa obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 1, 8. Outras passagens pertinentes. Lucas 10, 1, 2. Gálatas 1, 15, 16. Atos 20, 24. Efésios 4, 11, 12. Atos 22, 14, 18. Colossenses 4, 17. Romanos 10, 14, 15. 1 Tessalonicenses 2, 3, 12. 1 Coríntios 1, 23, 27, 30. 1 Timóteo 3, 1, 15. 1 Coríntios 3, 7, 10. 1 Timóteo 4, 1, 6, 16. 2 Coríntios 4, 1, 10. 1 Timóteo 6, 1, 21. 2 Coríntios 5, 11, 18, 20. 2 Timóteo 2, 11, 25. 2 Coríntios 6, 3, 4. 2 Timóteo 3, 1, 17. Apresentação de líderes da igreja local. É essencial que os novos líderes e professores compreendam a importância e seriedade de seu trabalho,
Para conseguir este fim, é recomendável que a apresentação e a posse de seus cargos se realize durante uma cerimônia pública. Os diáconos, líderes e professores de escola dominical presidem de grupo cargos semelhantes estão excluídos neste tipo de cerimônia. Cerimônia para líderes da escola dominical. Leitura bíblica. O pastor lera a seguinte passagem. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 e 19. Mensagem. Jesus escolheu e confiou a outros o trabalho que ele havia começado. Da mesma maneira, ele está escolhendo vocês para trabalhar no lugar que ele lhes tem designado. Nesta escola dominical, o Senhor tem comissionado homens, não anjos. Que privilégios! Considere o que Cristo tem feito por nós. Ele nos salvou de um mundo de pecado, nos encheu do Espírito Santo, nos tem dado conhecimento de sua palavra e tem feito brotar dentro de nós o desejo de sermos bênçãos para os demais e nos tem dado essa oportunidade. Considere o que Cristo espera de nós, que sejamos verdadeiros pastores, cuidando de suas ovelhas, que os consideremos como nossa congregação e que possamos dizer, nenhum deles se perdeu. João 17:12. Comissão. Ao concluir sua breve mensagem, o pastor os comissionará com esta pergunta. Vocês aceitam de coração essa responsabilidade que têm recebido do Senhor? Eles responderão, sim, nós aceitamos. Oração dedicatória. O ministro pedirá aos líderes que se ajoelhem diante do altar. Uma oração será, então, elevada para que Deus os dirija em seus deveres futuros e para que eles se mantenham fiéis em cada tarefa. Em seguida, os líderes colocarão de pé e se posicionarão em ambos os lados do pastor enquanto os professores se aproximam do altar. Esses últimos se ajoelharão e o pastor pedirá à superintendência da escola dominical que ore por eles. Ao terminar a oração, os líderes apertarão as mãos dos professores e lhes desejarão as mais ricas bênçãos de Deus. Cerimônia para diáconos. Os novos diáconos virão à frente quando o ministro lê seus nomes. Leitura bíblica. Quando todos estiverem posicionados diante do púlpito, o ministro lerá a seguinte passagem. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimentos. Então os 12, convocando os discípulos, disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, irmão, dentro de vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, Procono, Licalô, Timão, Parmena e Nicolau, prosélito e Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Estes, orando, lhe puseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6:1-7. Comissão. Em seguida, o ministro dirá. Estes versículos demonstram que a igreja nomeou diácono no começo da era cristã. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis e sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência pura. Também este seja primeiro provado, depois sirvam se for irrepreensível. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos, suas próprias casas, porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé em que há em Cristo Jesus.
1 Timóteo 3:8-13. Também recomendo a vocês, povo amado de Deus, que ajudem em tudo o que possam esses novos líderes, apoiando-se com as suas orações e honrando com autoestima, em respeito ao seu cargo. Que a bênção de Deus repouse sobre vocês enquanto trabalharem junto para a expansão do reino de Deus e para o progresso dessa igreja. A bênção pastoral. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes e uma voz glorifica ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15:5-6. Culto fúnebre. Instrução para o ministro. Tão logo o ministro receba a notícia da morte de um membro de sua igreja, ele deverá imediatamente ao lado falecido para oferecer sua ajuda e consolo espiritual aos parentes. O ministro averiguará discretamente os planos da família para o sepultamento e ajudará em tudo o que for possível. Pode fazer qualquer sugestão que lhe pareça pertinente, sempre com total cuidado em agir com o tato e sensibilidade. Um detalhe que deve ficar bem claro é o lugar e a hora do sepultamento, e se a cerimônia vai ser realizada na igreja, no lar ou em uma capela mortuária. Se o ministro conhece bem a família, evitará a todo custo que eles tenham gasto excessivo, como acontece com frequências quando as emoções intensas tomam conta do coração e dos sentidos. O culto fúnebre é uma oportunidade digna da maior consideração e meditação, ideal para se levar a um público heterogêneo a mensagem de esperança e salvação do Senhor Jesus Cristo. Mas isso deve ser feito com a sensibilidade que a ocasião requer, e não com uma campanha evangelística. Portanto, eu já preguei num culto fúnebre, num fúnebre. Foi em 2004 que o meu parente faleceu. Um parente da minha mãe faleceu, um primo da minha mãe faleceu em 2004 e eu fui nesse velório. Um tio da minha mãe. E lá tinha uma multidão muito grande. E lá eu consegui falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estavam ali, né? Portanto, a mensagem deve ser breve, simples e fácil de ser compreendida, para não se perder o seu objetivo primordial: consolar a família do falecido e levar os assistentes ao momento de meditação sobre o futuro encontro com Deus. Para o culto em casa ou na igreja, o ministro chegará na hora indicada e não começará a cerimônia até receber a autorização da família. O ministro deve ter preparado antecipadamente o programa do culto, temas e textos para mensagens, das trevas para a luz. Procurai o que faz o 7 estrelas e o Orium, e torna a sombra da noite e manhã. Escurece o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Amós 5:8. Coragem para viver a fé para morrer. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15:58. Tudo posso em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:3. Ancorados na rocha. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Salmo 27:5. A terra prometida. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Que é a vida? Nele estava, ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvalece. Tiago 4:14. Nele está a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. O consolo do Cristo.
Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é a do céu, porque estando vestidos, não seremos achados nus, pois também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, a qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:1-8. Vida em abundância.